Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre uma declaração feita por um alto comandante militar checheno que confirmou que as forças armadas russas começarão a enviar jovens recrutas para a invasão da Ucrânia. O serviço militar é uma das atividades mais importantes em qualquer nação, pois está diretamente relacionada com a garantia da lei e da ordem interna e, tão importante quanto isso, com a segurança da integridade territorial do país diante de ameaças externas. Mas se trata de uma atividade relativamente recente em termos históricos. Antigamente, a questão de 200 ou 300 anos, os estados se limitavam a caçar homens nas ruas para preencher as suas fileiras em caso de guerra, algo que era conhecido no Império Britânico como press gang, quando agentes de segurança entravam em bares, praças e comércios, espancando, prendendo e forçando homens ao serviço militar. Uma prática muito comum, principalmente na Royal Navy, que precisava reforçar as suas tripulações durante os conflitos. Naquela época, o número de militares profissionais, com treinamento e experiência, era bem reduzido, formando habitualmente um pequeno núcleo que era reforçado com indivíduos com pouco ou nenhum treinamento militar. O conceito de serviço militar, como conhecemos hoje, só começou a surgir no final do século XVIII, na esteira da Revolução Francesa. Mas o grande impulso final veio mesmo com a Primeira Guerra Mundial, o primeiro conflito da história que envolveu largos milhões de soldados. Quando aquela guerra terminou em 1918, as nações se conscientizaram da importância de ter, sempre à disposição, uma força militar regular, bem treinada e bem equipada, pronta para intervir em qualquer emergência. Com isso resultando na formação de uma força de reserva, a qual as nações recorriam em caso de guerra. Hoje em dia, há essencialmente dois estilos de serviço militar. O profissional, no qual os jovens, normalmente entre os 17 e os 18 anos, se apresentam voluntariamente, e o obrigatório, no qual, como o nome indica, todos os jovens devem se apresentar a uma estação de alistamento, quando então podem, ou não, ser selecionados para o serviço militar, que, regra geral, costuma oscilar entre 1 e 3 anos. Esses jovens são os famosos recrutas, homens e em alguns países como Israel, também mulheres, recém-saídos da puberdade, que se dedicam durante o período do serviço ao aperfeiçoamento físico e ao treinamento em armas e táticas de combate. Ao fim do serviço militar, esses jovens, como referi, passam para a reserva, de onde podem ser chamados sempre que necessário, habitualmente em resposta a emergências militares ou grandes desastres naturais. Portanto, regra geral, os recrutas não costumam ir para a guerra, pois, como referi, são jovens ainda em formação e desenvolvimento físico. É claro que as regras variam muito de país para país, podendo também mudar muito dependendo do contexto. Mas, em geral, em caso de guerra, os primeiros enviados são os reservistas recrutados pelas Forças Armadas ou militares experientes com contrato assinado por um período pré-determinado de serviço, que foi exatamente o que a Rússia fez ao invadir a Ucrânia no dia 24 de fevereiro de 2022. A primeira vaga de assalto lançada por Putin contra a Ucrânia foi exclusivamente formada por militares contratados. Estima-se que de 150 a 200 mil militares, com uma média de idade oscilando à volta dos 26 anos, assinaram contratos com o Ministério Russo da Defesa prevendo destacamentos operacionais de até 12 meses. Com o passar das semanas e meses, essa força inicial russa foi sendo gradualmente destruída, obrigando Putin a lançar, em setembro de 2022, 6 meses e meio após o início da sua guerra, uma grande operação de mobilização de tropas, que resultou, segundo o Kremlin, no recrutamento de 300 mil novos soldados, todos eles reservistas com uma média de idade de 29 anos. Mas, assim como aconteceu com a primeira vaga de 200 mil militares contratados, a segunda vaga de 300 mil reservistas também se esgotou, obrigando Putin a reforçar, em 2023, a sua campanha visando o recrutamento de reservistas através de contratos financeiramente muito atrativos.
De acordo com informações do Ministério Russo da Defesa, em 2023, cerca de 400 mil reservistas assinaram contratos com o Kremlin, com essa campanha de recrutamento voluntário através da assinatura de contratos, continuando agora ao longo de 2024. Como ficou bem evidente, a Rússia, em 2 anos e meio de invasão da Ucrânia, não lançou os seus recrutas para a guerra, com Putin tentando, ao longo de todo esse tempo, manter um fluxo constante de soldados para sua invasão, através de mobilizações e de campanhas para assinatura de contratos e sempre visando reservistas. No entanto, segundo o grupo RBC, um grupo russo de mídia sediado em Moscou, isso está prestes a mudar. Em uma reportagem publicada nesta segunda-feira, 19 de abril, o Major-General Apti Alaudinov, comandante das Forças Especiais Chechenas Akhmat, disse que jovens recrutas deverão servir na invasão russa da Ucrânia e que os primeiros serão chechenos. Na entrevista, o comandante checheno diz que, ao contrário do que havia antes, neste momento há uma guerra, provavelmente uma referência à invasão ucraniana da região russa de Kursk, que começou no dia 6 de agosto, e que por isso, na sua visão, os recrutas, que são militares de pleno direito, podem e devem ser enviados para a guerra. Segundo a lei russa, os recrutas só podem ser enviados para o combate em guerras declaradas. No entanto, como sabemos, Vladimir Putin não encara o maior conflito europeu dos últimos 80 anos como uma guerra, insistindo em se referir a isso como uma mera operação militar especial, e por isso, como não há declaração de guerra, legalmente os recrutas russos não podem ser enviados para a linha de frente. Mas sabemos que a Constituição e as leis russas se adaptam aos humores e desejos da liderança russa. Com isso ficando provado com as declarações do comandante checheno de que recrutas serão enviados para a guerra. Segundo consta, apenas a República Russa da Chechênia é que anunciou oficialmente o envio de recrutas. No entanto, como tudo que envolve a guerra exige a aprovação pessoal de Putin, acredita-se que seja apenas uma questão de tempo até que outras repúblicas russas e a própria Rússia comecem também a enviar os seus jovens de 17 e 18 anos para a invasão da Ucrânia.